Estamos começando mais um programa Café com Selim e aqui já começa na folia. Minha querida, eu tô tão feliz de receber minha amada Lígia Gomes. Que delícia te receber. Nossa, eu tô assim, arrepiada, porque a gente já começa aqui os bastidores, gente, com risada. E o mar é essa alegria constante, né? Verdade. Que prazer estar aqui. Que bom. Toda nossa. Lígia, tem muita coisa pra conversar. Eu tô muito feliz porque hoje nós estamos invertendo, né? Isso sempre é você que me entrevista, né? Pois hoje é o inverso aqui. Isso eu te garanto que é sempre uma situação muito nova. Eu falei isso pra você. Porque eu tô acostumada a perguntar. E como eu tô acostumada a perguntar, quando alguém começa a me perguntar alguma coisa, eu já fico um pouco, ai meu Deus, será que eu conto? Será que eu não conto? E eu adoro saber a vida dos famosos. E quantas entrevistas eu não fiz com você. Verdade, né? Falando da nossa maravilhosa, da nossa rainha eterna. Que linda essa foto, né? Linda essa foto. E é uma das minhas maiores tristezas, eu posso te garantir, é que eu não conheci sua mãe. Não acredito, sério? Quando eu cheguei na Rede TV, né, pra quem não sabe, eu trabalho no TV Fama, ela estava saindo, então ela tinha saído da emissora. Poxa vida. Então, assim, foi uma das maiores tristezas da minha vida, foi não conhecer a Hebe. E a Hebe faz parte da nossa história, né? Pra quem trabalha com comunicação sabe disso, o quanto a Hebe é importante pra gente, quanto a história dela é importante pra gente. A gente estuda a Hebe na faculdade. Você contou que teve uma aula, né? Que citou ela. Aula. E assim, uma das maiores tristezas minhas foi justamente não dar um selinho na Hebe. Mas hoje você vai ganhar o selinho da Hebe. Ai, meu Deus, arrasou. Você sabe que você falou da faculdade, né? Que teve uma aula que citava ela, inclusive, porque eu cheguei a prestar comunicações e assim, quando o professor foi dar os livros que tinham sido adotados, tinha um que acho que era A Noite da Madrinha, se chama esse livro. É um livro que realmente conta a história, a trajetória dela. E foi surpresa pra você também ou não? Foi. Aí eu lembro que cheguei em casa, falei, mãe, olha, eu vou estudar você, não sei o quê, né? Que bonitinho. Foi muito legal. Mas assim, eu já tinha o livro inteiro em casa, ao vivo e a cores, né? Que ela contando melhor do que isso, né? Verdade. Me conta uma coisa, você nasceu aonde? Eu sou pernambucana. Pernambucana? Sou pernambucana e eu tinha um sonho, de ser atriz. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos em Recife. Eu fiz muito teatro. Fiz muito teatro, fiz vários trabalhos. Cheguei a fazer muitos musicais, fiz alguns musicais. E aí o meu tio, sentindo que eu tava, né, já seguindo ali o caminho, virou pra mim e falou assim: você não quer ir pra, sei lá, estudar fora? Ou você ir pra outro estado? Eu falei, olha, tenho interesse. Tenho interesse. Ele falou, então escolhe Rio de Janeiro, São Paulo ou outro lugar, fora do país. E eu falei, não, eu vou para São Paulo. Nunca imaginei na vida vir para São Paulo. Eu tinha 18 anos. Olha isso. E então eu cheguei aqui achando que ia ser uma festa, né? Porque a gente chega aqui em São Paulo, acha que vai ser tudo ótimo, tudo divertido. Né? E foi muito mais do que isso. Então eu cheguei para estudar na escola Macunaíma, cheguei numa sexta, na segunda já comecei a estudar, fiz teatro durante uns 3 anos, assim, estudando no Macunaíma. Foi quando eu resolvi largar. Porque eu falei, eu não quero mais seguir carreira no teatro, justamente porque eu não conseguia mais me identificar com os personagens masculinos. Sim. E eu estava num processo onde a minha cabeça já não entendia. Eu sabia o que eu era, mas eu não entendia se isso seria muito negativo para mim. É terrível dizer isso, mas é verdade. Então, só discute, você veio do interior ou da capital? Recife mesmo. Recife. Mas o Nordeste é mais difícil, assim, muito. Esse tipo de transição, né? É muito mais difícil. Eu acho que se eu tivesse ainda em Recife, eu não tinha feito essa transição. Não tinha feito e estaria frustrada até hoje. Né? Eu nunca parei para pensar sobre isso. É interessante até falar sobre isso agora, porque eu nunca me imaginei fazendo essa transição lá. Entendi. E eu acho que eu estaria presa, estaria deprimida, estaria muito triste se eu não tivesse feito essa mudança para São Paulo. E que foi uma mudança muito importante. Então, quando a minha família me manda para São Paulo para poder estudar, isso me faz refletir em inúmeras coisas. Primeiro, no meu profissional e segundo, na questão mesmo da transição. Porque a transição você tem que dar muito cara a tapa, né? Você tem que dar muito a cara a tapa para poder você encarar a sociedade. Não é fácil, porque é um processo que requer um tempo,
Sim. Né? De uma hora para outra, você diz, eu vou virar mulher, porque ninguém vira mulher. Eu nasci mulher. Eu sou assim. Né? Eu nasci desse jeito, eu nasci desta forma, eu nasci com essa identidade, com essa orientação, e eu quero ser respeitada dessa forma. Sim. Então, quem ajudou em todo esse processo dessa minha transição foi a minha mãe. Sua mãe, olha. A minha mãe me ajudou muito. E foi muito interessante, assim, esse processo de transição. Né? Aí você disse que não se identificava com os personagens. Não. E aí você largou o teatro e... Como eu não me identificava com esses personagens masculinos, eu larguei o teatro, expliquei para minha família que eu não queria mais fazer teatro. E na verdade eu contei isso só, ponto, e acabou ali. Sim. Não quero mais fazer porque eu não me identifico mais com o teatro. Na verdade eu sempre amei o teatro. Então eu não expliquei além disso, que eu queria largar porque eu queria seguir uma outra carreira. Não, eu simplesmente disse, não quero mais, não quero, vou trabalhar com outra coisa, eu vou escolher. Mas o processo mesmo de deixar o teatro foi por conta da transição também. E aí, em seguida, eu fui chamada para ser repórter de um site chamado Arrasabi, o site que era voltado ao público LGBTQIA+. E o meu amigo falou assim, olha, você não quer ser repórter do meu site? O Júnior Garrido que me falou. Beijo, Ju. E aí ele falou assim, eu falei, olha, eu nunca fiz, não sei nem como é que faz para ser repórter. Ele falou, não, você vai sair muito bem. E na época eu fazia drag queen, né? Era uma drag, então eu fazia personagem. Vivia de muito telegrama animado. Que a Nani fazia, eu fazia muito. Queridíssimo. Porta de boate, fazer roças, fazia tudo isso. Pra se virar, né, amigo? Tinha que pagar a conta. Sim. E você tava sozinha aqui? Sozinha. Seus pais ficaram em... Sozinha, eu não tenho família aqui. Sozinha. E aí ele falou, vamos. O primeiro dia que eu fui pra Nostro Mundo. Na época ainda da Nostro. Da Nostro Mundo. E ali eu me apaixonei pela profissão. Entendi. Me apaixonei pelo jornalismo naquele momento que eu segurei o microfone pela primeira vez. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero seguir pra minha vida. Bacana. E foi assim que o jornalismo me encontrou, né? Entendi. Eu não encontrei. Foi o jornalismo que me encontrou. Foi. E aí, como você foi na Rede TV? Como você foi pra lá? E aí, eu fiquei 7 anos trabalhando neste portal, numa época que o YouTube não era nada disso, esse boom todo. E aí, eu saí do site, eu lembro que eu deixei milhões e milhões de acessos, milhões e milhões de... E já era Lisa Gomes, né? Era Lisa Crazy. Lisa Crazy, na época. Aí... eu falei, eu senti a necessidade de estudar. E fui estudar, fui fazer faculdade, fui fazer comunicação. E eu tinha me formado, estava muito triste em casa, porque eu queria conseguir um emprego na área e ninguém me abria portas. E bati em todas as emissoras, Mar. Todas as emissoras. E ninguém abriu portas para mim. Eu sei bem o que é isso. Eu também, já passei por isso. Você deve passar por isso, né? E olha que você, sendo filho de quem você então, muita gente pensa assim, porque o filho da... por que você não tá no SBT? Por que você não fala com o Silvio? Como se fosse uma coisa simples, não é, assim, não sabe? É tão simples, olha que eu já levei de não, assim, né? Eu imagino. E aí, eu cheguei a bater em todas as emissoras. E eu tive uma maravilhosa ideia de um dia estar dormindo no sofá, assim. Eu tava muito mal mesmo. Eu tava muito depressiva. Dormi no sofá, acordei com a ideia de montar um projeto de web drag repórter, que existia um projeto de web repórter na Rede TV, que na época quem comandava era o Abraão Farina. E nesse processo, eu acordei e montei o projeto em meia hora, no PowerPointzinho, uma coisa muito rápida. Montei e mostrei. Liguei pra lá e falei, olha, eu sei que vocês já têm um projeto que é de web repórter, mas eu montei o web drag repórter. Falei tudo rápido, assim, muito correndo. E eu tive a sorte de quem estava do outro lado era a Luciana Dias, que era chefe também do setor de web repórter. Ela falou, olha, é um pouco inusitado assim, a sua ideia, mas manda pra mim. Aí eu mandei esse projeto por e-mail. Depois de 3 dias, eles me chamaram para trabalhar. Quando eu cheguei na emissora, toda montada, toda espalhafatosa, assim, com o macacão todo florido, coisa assim surpreendente.
Aí eles olharam pra mim, o chefe entrou, o Abraão Farinha na época, falou, você tá pronta pra trabalhar? Eu falei, estou. Ele falou, então tá, seja bem-vinda à Rede TV. Eu falei, mas peraí, você não vai conversar comigo? Vai saber o que eu faço? Ele falou, não, já sei tudo da sua vida. Já sei tudo, já fuçamos tudo. Vamos conhecer a emissora, amanhã você já começa a trabalhar. Foi assim. A minha entrada na televisão foi assim. Né? Eu sou muito grata por essas oportunidades e pela oportunidade que a Rede TV me deu de trabalhar lá na emissora. Sendo que até tirar toda aquela drag queen também foi um processo para mim. Porque eu estava acostumada a fazer a drag queen. E eu fiz durante um bom tempo. Tanto que as pessoas, eu acho que poucas pessoas lembram dessa minha fase como drag queen na televisão. Porque eu fui me desconstruindo. Entendi. Né? Tanto que eu fiquei fazendo matérias para Sônia Abrão e fazia para o TV Fama. Eu fazia para os dois programas. E as pessoas não sabiam de onde eu era. Era impressionante. E aí eu entrei no TV Fama depois de 3 anos que eu já estava na emissora. Quando o meu diretor me chamou para ter uma conversa e falou assim, olha, Lisa, a gente quer a nossa repórter, a Lisa, que chega aqui todo dia na redação, sem toda aquela parafernália, seja a nossa repórter trans. E ele começou a tirar tudo isso de mim, assim. E aí eu fui me desconstruindo e me aceitando como uma jornalista trans, né? Uma mulher trans dentro da emissora. Olha, que história. Também foi um processo. Foi um processo também. E foi muito gostoso. E foi quando os meus amigos jornalistas, os nossos amigos jornalistas falaram assim, ela é a nossa primeira jornalista transexual da televisão. Mas eu tenho uma... Não, e olha, e que mulherão, hein? Olha só. Ai, gente, mas assim, eu tenho uma consciência que nós temos a Nani People como a nossa diva, eu amo a Nani. Sim, Nani maravilhosa. A Nani, olha, eu vou te falar, a Nani pra mim foi uma referência. Porque eu assistia a Nani na época com a Hebe. Assistia a Nani e a Nani sempre foi uma referência muito grande pra mim. Então eu tenho a Nani como a nossa repórter mesmo, primeira transexual. E eu deixo muito claro que esse título que me deram, esse título que eu tenho não foi o título que me deram, não foi um título que eu sou, não, imagina. Eu reconheço que temos a Nani, reconheço que temos a Léo Áquila, reconheço que todas elas abriram portas para mim e para tantas outras que estão chegando, né? Também. Maravilha. E aí, então, surgiu a repórter, né, a Lisa Gomes, que a gente adora, que tá todo mundo acostumado a ver. E aí, como foi lá em Recife? Você falou que sua mãe te incentivou muito. A família em si toda te acarinhou, assim, ou você teve um pouquinho de preconceito, alguma coisa assim? Na verdade, você sabe que o preconceito estava em mim, né? É muito interessante falar isso, mas quando a minha mãe me ligou, para falar exatamente assim, porque foi um dia muito interessante. Eu estava também em casa muito mal, eu tive fases muito, muito tristes, onde eu cheguei a entrevistar você onde eu não estava bem. Sério? Então eu tive esses momentos, assim, e que eu saía para trabalhar, para entrevistar os artistas, mas eu não estava bem. Olha só. Então, mas eu nunca resolvi passar isso para as pessoas. Porque ninguém vai resolver meu problema. Então, eu que tinha que resolver, entende? Então, eu tive essa fase também. E nessa fase que eu estava muito mal, a minha mãe entendeu quando ela veio para São Paulo para passear, e ela entendia que cada vez que eu estava montada toda maravilhosa, eu queria fazer foto com ela. Mas quando eu chegava em casa, tirava tudo e voltava a ser aquela pessoa que eu não... Sabe? Então eu tirava tudo e ficava, meu Deus, aquela figura masculina. Você não se identificava. Eu não estava feliz, eu não me identificava. Então eu voltava para casa e sentia isso. E ela começou a perceber, ela foi embora. Depois de um tempo, eu também em casa, muito mal, muito triste. Ela me ligou e falou, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava assistindo um vídeo sobre crianças transgêneras. E aí... tudo que eu vi era sobre você. E eu tô te ligando para te pedir desculpas e te pedir perdão, porque eu sempre te tratei como gay. E você nunca foi gay. Você é uma mulher trans. Você tem vontade de fazer essa transição? Eu falei, tenho. Ela falou, mas você tem que pensar no seu pai, na sua mãe, na sua família, nas pessoas que estão com você. Eu falei, não, mãezinha, eu tenho que pensar em mim. Porque a felicidade, né, é uma coisa muito preciosa para você abrir mão em função dos outros. Aí ela virou para mim e falou assim, agora você está pronta.
Porque você não está pensando em ninguém. Você está pensando em você. E era isso que eu queria ouvir de você. Quando eu te falei que você tinha que pensar no seu pai, na sua mãe, na sua família, você foi muito certa quando você me disse: não, eu tenho que pensar em mim. E toda a vida você nunca pensou em você. Você nunca pensou na sua felicidade. Você se preocupou comigo, você se preocupou com seu pai, você se preocupou com as pessoas. E você não se preocupou com você. Que vão falar, Então, assim, eu tenho uma mãe, muito, mas muito, muito maravilhosa. Diferentemente de algumas colegas que não têm. Ou que não tiveram essa oportunidade. Porque a gente sabe que o índice é muito grande de mortalidade transexuais. Né? Somos o país que mais mata transexuais no Brasil. Então, assim, nesse momento que a gente está falando agora, tem alguma transexual que está sendo rejeitada pela família. Então, tristeza, isso é triste demais. E a minha mãe, ela teve essa importância muito grande. Eu sinto muito a falta dela, que ela está em Recife, a gente se fala sempre. E eu acho que eu fui muito abraçada pela minha família. Assim. Então, por isso que eu sou quem eu sou hoje, porque eu fui muito abraçada por eles. Né? O meu pai, esse processo com meu pai hoje, também não foi um processo fácil. Foi por conta do Paulo Roberto, né, que insistiu: vamos lá, seu pai precisa te ver. Né? O Paulo Roberto, que é o meu marido, precisa te ver, precisa encontrar com vocês, vocês precisam quebrar essa barreira. Meu pai falava comigo, mas tinha um distanciamento. E depois de toda essa transição, ele entendeu. Ele falou: nossa, é isso que ela é. Olha só. Ela é feliz desse jeito. Então, eu sou muito grata, sabe? Pela mãe que eu tenho. E eu acho que é uma mãe, assim, incrível. O pai também, a família que eu tenho. Eu não fui rejeitada pela família. Nunca fui rejeitada pela família. Eu fui abraçada por todos eles. E eu só tenho que agradecer. E que se eu pudesse escolher novamente, eu escolheria nascer de novo na mesma família. E se eu pudesse escolher em ser heterossexual ou transexual ou gay, ou seja lá o que for, eu preferia não escolher sofrer preconceito. Porque eu sou muito feliz sendo transexual de verdade. Isso que eu te perguntar. Hoje você é uma pessoa feliz, realizada, tá casada, né, Elisa? Tô casada, tô feliz. Mas eu acho que dentro de toda essa história que eu estou construindo, toda essa família que eu estou construindo, porque eu quero construir a minha família também, é servir de representatividade para as pessoas. Servir de representatividade, Mar, eu acho que hoje tem uma importância muito grande para um país que, infelizmente, sofre muito. A nossa classe, a classe LGBTQIA+, sofre muito. Né? Ela é muito apontada, ela é muito discriminada, ela é muito apedrejada. E eu tô servindo de representatividade para essas meninas trans que estão chegando, e até as antigas que querem deixar, né, as ruas e querem trabalhar e querem seguir o caminho. Eu sei o tamanho da minha importância dentro da classe. Né? Eu não fico o tempo inteiro levantando bandeira. Eu acho que quem me segue nas redes sociais sabe disso. Eu não fico o tempo inteiro levantando bandeiras, porque eu faço trabalho por trás, assim, sabe? Eu vou nas ONGs, eu frequento, eu ajudo, mas eu não preciso toda hora expor, porque às vezes quando você expõe demais, as pessoas falam: quer se aproveitar da causa. Não é isso, porque eu já sofri também com isso, entendeu? Eu faço a minha parte e pronto. Eu acho que tá com a cara no vídeo também é uma responsabilidade, né? Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros. Falar da Lux Color, que é maravilhosa, que pinta o Brasil, aquelas meninas que tocam a empresa com muita força, com muita garra, e é um orgulho muito grande tê-los como parceiro aqui. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Pode mandar pra mim, viu, Lux Color? Olha lá, vamos pintar, né? Pintar tudo. Muita cor, né, Lídia? Adoro! A Lídia Sayeg, que você conhece, nossa parceirista, Casa Leão, sempre junto conosco. Em breve, novidades chegando aí através do legado. E eu tô muito feliz porque estamos agora com um novo parceiro, que é a loja Galpão 08, lá no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. A Cora, queridíssima, está me vestindo roupas bárbaras, sensacionais. Então, e minha mãe, ela era muito rígida comigo em relação à roupa. Então, eu fico sempre atento e estou muito feliz. A Galpão 08
tem tudo bacana e tem pra mulher também. Quando você for pra Rio Preto, vamos juntos lá. Vamos juntos. Eu gostei muito dessa camisa. Linda, né? A gola dela é bem bacana, né? Bem Deixou diferente. até magrinho, né? Você tá magrinho. Você tá tentando, é uma luta eterna. Tá, daqui uns dias vai ser uma fitness. A camisa do Galpão não vai dar. Quando você tiver alguma matéria em Rio Preto, me avisa. Nós vamos juntos lá para Rio Preto. Vamos. Eu não conheço Rio Preto. Não? Cidade bárbara. Não conheço. Cidade... Nossa, conheço tanto lugar, mas não conheço Rio Preto. Progressista, tá bombando Rio Preto. E nós estamos lá, através do SBT Interior, né? Pegando toda aquela região, tudo. Que maravilha, tá chique. Ô, Liz, eu queria te perguntar uma coisa que bombou agora essas semanas aí que passaram, toda a mídia e tal. A história da Clara Castanho, né? Como você viu isso? Porque teve assim, bom, todo mundo viu, né? Que ela foi primeiro assim, muito... quase que apedrejada pela mídia, né? Depois as pessoas até vieram pedir desculpa, mas a grande maioria realmente apoiou a Clara, esteve ao lado dela. É um assunto delicado, né? É um assunto muito delicado. Eu estive com o assessor da Clara num evento e aí eu perguntei pra ele, né? Falei, como é que ela tá? Ela falou, olha, ela tá péssima com toda essa situação. Não e ele, como, né? deu pra sentir através dele, que ele me deu um abraço assim, agradecendo pela questão mesmo de procurar saber, né, de se interessar, de dar um apoio, de dar ajuda. Ele também não estava muito bem. É muito interessante falar isso, porque atingiu toda a equipe dela, Sim, né? Principal, sem falar da família, né? Sem falar dela, mas assim, a equipe toda ficou desestabilizada. É uma situação muito séria, essa da Clara Castanho, porque eu acho que a gente, como jornalista, como comunicadores, a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente vai publicar. Né? Eu não tô aqui para tacar pedra em ninguém, não estou aqui para falar de ninguém, eu só acho que tudo isso nos deu uma lição muito grande, que a gente pode afetar a vida das pessoas em casa com uma publicação, com uma notícia que ela não é bem apurada. Então, o trabalho do jornalista é esse, seja ele do mais experiente ou mais novato. E para quem está chegando, isso é um recado. Né? Para quem quer seguir na comunicação, é apurar. É apurar a notícia. A notícia, ela precisa ser apurada. Qualquer coisa, seja ela da mais bobinha a mais séria, enfim. Quando alguém engravida e esconde essa gravidez e doa o filho, tem alguma coisa aí por trás. Sim. Então, onde a gente vai ter que se preocupar com aquela pessoa que está lá. Por que aquela menina está doando o filho? Por que ela escondeu a gravidez? Tem algo muito mais sério aí. Né? A gente não pode julgar as pessoas. A gente não deve julgar as pessoas. Verdade. Primeiro a gente tem que apurar. Eu acho que você já deve ter sofrido com inúmeras notícias negativas ao teu respeito e que às vezes o jornalista tinha o teu telefone, mas não te ligava porque ele queria clique. Sim. Né? E a gente não tem que pensar só no clique. A gente tem que pensar justamente nisso aqui, ó, nessa questão da empatia, na questão do respeito pelo outro. E eu aprendi isso dentro da televisão. Porque quando eu comecei, eu queria arrancar furo, né? Eu queria tirar muito furo, então eu ia a fundo. Eu fazia perguntas, às vezes, muito pesadas. E eu comecei a entender que não era ali. Sim. Eu comecei a entender que eu não precisava fazer aquilo. E que as pessoas gostavam do meu trabalho por simplesmente gostar do trabalho. É legal o que a Lisa faz. É divertido, é muito mais legal, assim, ela perguntar, sabe, dessa forma. E a Clara Castanho, eu acho que a gente vai lembrar disso o resto da vida. Não tem como a gente não encontrar a Clara e falar, putz, que situação, que difícil que você passou. Não é? E, infelizmente, eu, pelo menos vou falar de mim, tá? Eu prefiro não expor essa situação um dia que eu estiver com ela, perguntar para ela sobre isso, né? Perguntar sobre isso. Porque eu não acho que vai ser legal para ela. Eu acho que não vai ser legal também. Pra mim, não vai ser legal. Porque foi uma situação que ela tá passando e que ela passou e que, infelizmente, ela vai levar pro resto da vida. Vai. E sempre que acho que tocar naquele assunto vai machucá-la, vai machucá-la, sabe? É uma menina tão jovem, não né? Tão jovem, tá passando por isso. Tem a vida inteira pela frente. E eu acho que toda criança que ela olhar, ela vai dizer, será que é meu filho? Ai, meu Deus. Então isso também vai ficar na cabeça dela. Porque, gente, não é fácil você doar o teu filho porque você não vai conseguir
passar amor para aquela criança que foi vítima de um estupro, né? É muito triste, né? Você deu a luz a uma criança que foi vítima de estupro. É difícil para todas as E que ao mesmo tempo foi você que gerou. Então é uma situação extremamente... Eu acho que se eu puder... conflitante, assim, né? Não sei se isso serve como um consolo para ela, mas eu acho que ela tem que colocar na cabeça dela que é o seguinte: eu gerei uma criança e doei pro Estado para... isso. Uma barriga de aluguel. É isso. Foi uma barriga de aluguel que eu gerei para que isso não vire uma coisa perturbadora na cabeça dela, sabe? Eu não sei se é o tratamento que ela vai ter que fazer. Sim, terapia, superar, né? Mas ela vai ter que fazer essa terapia interna, né? Essa terapia de tentar tirar isso dela, né? É verdade. Porque... assim, trauma, todos nós temos. Ela passou por um trauma, eu acho que você tem traumas, eu tenho, quem está assistindo a gente tem trauma em casa. Eu tenho meus traumas. Sim. Mas eu tento trabalhar todos eles. Tento trabalhar todos eles e que não é fácil expor, sabe? Sem dúvida. Expô-los aqui nunca vai ser fácil. Verdade. Mas que um dia ele precisa ser colocado para fora. Né? Com certeza. E que ela tem uma vida linda pela frente, né? E vai superar tudo isso. E ela é linda, talentosa, uma querida também. As pessoas que vivem no meio sabem que ela nunca foi uma mulher de polêmicas, né? Sim, Eu ainda consigo ver a Clara como uma menininha. E a gente vê, né? Sempre ela como uma menininha. Aquela menininha, aquelas personagens fofas que ela fazia. Então, assim, ela nunca foi mesmo de polêmica. Então, é bem assustador quando algum colega, né, pega e coloca expõe tudo isso. Expõe isso de uma forma muito pesada, não é legal. Não foi. Olha, você vai ganhar um presente hoje de primeira mão, que nós acabamos de fazer, que é o bonezinho do Café com Selinho, olha. Gente! Então você vai ganhar o primeiro, minha querida, aqui. Gente, eu tô muito chique. Eu vou pôr meu chapéuzinho. E vai ganhar, claro, né? O selinho da Meu Deus do céu! Ai, gente, olha que lindo! E ai, que fofo, olha que maravilha! Pena que você não a conheceu, que você ia ganhar muitos selinhos dela, com certeza. Eu ia, todo mundo que falava de sua mãe, era muito. Todo mundo que fala dela. Você sabe que o mais interessante de tudo não é saber das histórias dos artistas que conheciam a Hebe, mas quem vivia por trás. E a gente tem camareiras lá na Rede TV que falavam do comportamento da Hebe lá dentro da emissora. Sim. Então a gente tem algumas camareiras que trabalham muitos anos lá e que elas falavam: nossa, a dona Hebe quando chegava era a coisa mais linda. Ela falava com todas nós, ela vinha falar com a gente. Lisa, você precisava ver, mesmo ela andando devagarinho assim, sabe? Mas ela fazia questão de falar com a gente. E é legal saber isso. Verdade, é verdade. Saber dessas histórias é muito legal. Né? E tem eu já te falei isso, mas tem um camarim lá que todo mundo só fala até hoje. Camarim da Hebe. Tem que mudar o nome do camarim. Maravilha. Obrigada. Meu amor, adorei te receber. Também falo demais, né, mano? Não, mas é uma delícia. Eu queria ficar conversando mais aqui. E tem festa chegando, aí estaremos lá. Tem nível chegando, aí estaremos lá. Gente, tô virando uma senhora já. Vou completar 39. Olha, Mari, de verdade. Já. Pode dar um selinho, marido? Pode, deixa. Dá um selinho, meu Deus, a mãe vai dar meu filho. Aí ele vai ficar com ciúme, ele vai querer selinho. Olha, Mari, obrigado. Obrigado você. Que com você uma continue delícia com esse legado. Nosso bate-papo, estamos juntos. Obrigada. Adoro o pessoal lá, um grande beijo a todos da Rede TV, do TV Fama. E que você continue com esse legado maravilhoso. Obrigado. E que as emissoras tenham consciência que a gente precisa levar esse legado para frente. Com certeza. E parabéns aí ao SBT que está te abrindo portas. Parabéns a todos os veículos de comunicação que estão abrindo portas. Com o Brasil, né? Que senão o Fernando Mauro vai ficar com o seu. E eu vou aproveitar para deixar aqui para as pessoas, para quem está em casa, para todas as emissoras, para todos os presidentes de emissoras, abram espaço para quem tem talento. E quem tem talento precisa de espaço. Tem muita gente que não tem, que tá aí fazendo nada. É verdade. E a gente tá, né? Estamos aqui, com certeza. Maravilha. Com esse encanto de Lisa Gomes, hoje ficamos por aqui, mas semana que vem estaremos juntinho aqui novamente com mais um Café com Selinho.